Uma mulher grávida e sem lar bateu na porta de um milionário pedindo trabalho como babá, mas quando descobriram que ela estava esperando um filho do próprio irmão dele, segredos de família vieram à tona e suas vidas se transformaram para sempre de forma que ninguém poderia imaginar uma história de amor proibido. Segundas chances e redenção que provará que o destino às vezes nos leva pelos caminhos mais inesperados. Prepare-se porque essa história vai emocionar você até as lágrimas. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. A chuva caía impiedosamente sobre as ruas de pedra de Petrópolis naquela noite de abril. Lívia Tavares caminhava com dificuldade, uma pequena mala em uma mão, enquanto a outra repousava protetoramente sobre sua barriga de 4 meses. Suas lágrimas se misturavam com as gotas que escorriam pelo seu rosto, enquanto contemplava a imponente mansão que se erguia no final da rua arborizada. Às vezes, os momentos mais sombrios de nossa vida são apenas o prelúdio da luz que está por vir, sua avó lhe dissera antes de morrer. Lívia nunca havia realmente compreendido o significado daquelas palavras até agora, quando tudo o que conhecia havia desmoronado ao seu redor. Ela parou diante do elegante portão de ferro forjado. Além dele, a mansão dos Vasconcelos resplandecia com luzes acolhedoras que contrastavam violentamente com a escuridão e o frio que a envolviam. Respirou fundo. Este era seu último recurso, sua última esperança, depois que sua própria família a expulsara ao descobrir sua gravidez. O anúncio no jornal solicitando uma babá residente aparecera como um milagre naquela manhã, e agora, encharcada até os ossos, ela rezava para que fosse a resposta às suas orações. A campainha ecoou como um presságio. Lívia ajustou seu casaco gasto, tentando ocultar seu estado, sabendo que poderia ser motivo de rejeição imediata. A porta principal se abriu e uma figura severa apareceu sob o guarda-chuva que segurava. "Senhorita Tavares?", perguntou a mulher mais velha com sotaque cortante. "Sim, vim pelo posto de babá", respondeu Lívia, tentando que sua voz não revelasse seu desespero. O que Lívia não podia imaginar enquanto cruzava a soleira daquela mansão era que este momento nascido da mais absoluta desesperança seria o princípio de uma extraordinária transformação que mudaria não apenas seu destino, mas também o de uma das famílias mais influentes da região. A biblioteca da mansão Vasconcelos era impressionante, com estantes que chegavam até o teto repletas de livros encadernados em couro. Theo Vasconcelos, um homem de 42 anos, cujas têmporas prateadas contrastavam com seu cabelo negro, observava Lívia com um olhar penetrante de trás de sua imponente escrivaninha de jacarandá. "Dalva me diz que você tem experiência com crianças", disse finalmente sua voz grave, quebrando o tenso silêncio. Lívia assentiu, agradecendo mentalmente seus anos cuidando de seus primos pequenos. "Sim, senhor Vasconcelos. Trabalhei com crianças de todas as idades. Meus filhos Aurora e Benício são complicados desde que perderam a mãe há 2 anos. Continuou ele, um lampejo de dor cruzando seus olhos escuros. A última babá saiu sem aviso há 1 semana. Dalva Mendes, a severa governanta que havia recebido Lívia na porta, permanecia, de pé junto à entrada, examinando-a com evidente desconfiança. "As crianças precisam de estabilidade, senhor", interveio Dalva. "Não podemos nos dar ao luxo de outro abandono." Lívia se endireitou ligeiramente. Assegurou-lhe que entendo a importância da constância na vida de uma criança. Não tenho intenção de ir a lugar algum. O que ela não mencionou foi que literalmente não tinha para onde ir. Seu irmão mais velho deixara bem claro que ela não era bem-vinda em casa com a vergonha que carregava dentro de si. Lívia ainda podia ouvir os gritos, ver os rostos decepcionados de seus pais, sentir a dor da rejeição. "Por que deveria confiar meus filhos a você?", perguntou Theo diretamente. "Tirando-a de suas recordações. Porque entendo o que significa perder alguém que você ama", respondeu ela com sinceridade, pensando em sua avó, a única que sempre a aceitara sem condições. "E porque prometo cuidar deles como se fossem meus." Algo em seu tom deve ter ressoado em Theo, porque depois de um longo momento ele assentiu. "Começará amanhã. Dalva lhe mostrará seus aposentos."
Enquanto seguia Dalva pelas escadas de mármore em direção à ala de serviço, Lívia sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Havia conseguido um teto sobre sua cabeça e um trabalho, mas agora tinha que ganhar a confiança de 2 crianças feridas e de um pai sobrecarregado pela dor. O que ela não sabia era que Dalva, ao abrir a porta de seu quarto modesto, mas confortável, a observava com algo mais que desconfiança em seu olhar. Havia reconhecimento. O café da manhã é às 6. As crianças acordam às 7. Informou secamente. Então, quando já se retirava, acrescentou: E Lívia, todos merecemos uma segunda chance, inclusive mães solteiras. A porta se fechou antes que Lívia pudesse responder, deixando-a atônita e perguntando-se como Dalva havia adivinhado seu segredo tão rapidamente. O primeiro encontro com Aurora e Benício Vasconcelos foi exatamente como Lívia temia. A menina, de 8 anos, a olhou com desdém absoluto, enquanto seu irmão de 5 se escondia atrás dela, observando-a com olhos assustados. Não precisamos de outra babá, declarou Aurora, seu queixo levantado, em um gesto que lembrava incrivelmente seu pai. A última era horrível. E você também será. Lívia se ajoelhou para ficar na altura dela, ignorando a pontada de dor em sua lombar. Não pretendo substituir ninguém, Aurora. Só estou aqui para ajudar. Mentira, disparou a menina. Todas dizem a mesma coisa e depois vão embora, ou tentam agradar papai. Benício espiou timidamente por trás da irmã. Você também vai gritar conosco quando papai não estiver olhando. O coração de Lívia se apertou diante daquela pergunta. Nunca, prometeu com firmeza. Minha avó sempre dizia que vozes altas são para pessoas que não têm nada interessante a dizer. Isso provocou um olhar curioso de Benício, mas Aurora simplesmente revirou os olhos. Vamos tomar café da manhã, disse Lívia, estendendo uma mão que nenhuma das crianças pegou. Durante os dias seguintes, Lívia enfrentou uma resistência constante. Aurora esquecia de fazer suas tarefas. Benício tinha ataques quando ela pedia que guardasse seus brinquedos, e ambos ignoravam suas instruções deliberadamente. Foi no final da primeira semana que Lívia teve uma ideia. Lembrando das receitas de sua avó, pediu permissão a Dalva para usar a cozinha depois do jantar. O que pretende fazer? Perguntou a governanta com ceticismo. Biscoitos de canela e baunilha, respondeu Lívia. A cozinha sempre foi o coração do meu lar. Talvez eu possa trazer um pouco desse calor para cá. Dalva a estudou por um momento, antes de assentir. Os ingredientes estão na despensa, não faça muita bagunça. Naquela noite, o aroma doce e especiado começou a impregnar a mansão. Lívia não se surpreendeu quando, minutos depois, ouviu passos cautelosos se aproximando da cozinha. Benício foi o primeiro a aparecer, atraído pelo cheiro como um pequeno explorador. Aurora chegou pouco depois, fingindo que só estava passando por ali. O que você está fazendo? Perguntou a menina, tentando soar indiferente. Biscoitos como os que minha avó fazia, respondeu Lívia, estendendo a massa. Querem me ajudar. Para sua surpresa, Benício correu entusiasmado até ela. Posso cortar as formas. Isso é coisa de bebê, disse Aurora, mas seus olhos permaneciam fixos na massa dourada. Na verdade, comentou Lívia casualmente, preciso de alguém com mãos firmes para decorá-los com glacê. É um trabalho para alguém mais maduro. Ela viu como a expressão de Aurora mudava sutilmente. Acho que poderia tentar, disse finalmente, aproximando-se. O que nenhum dos três notou foi a figura que observava da porta. Theo Vasconcelos, também atraído pelo aroma familiar, contemplava a cena com uma mistura de surpresa e algo que não conseguia nomear. Era a primeira vez em meses que via seus filhos sorrirem assim. Nesse momento, o som de uma cantiga suave encheu a cozinha. Lívia cantarolava uma canção de ninar no dialeto de seu povoado, enquanto ensinava às crianças como dar forma aos biscoitos. Uma melodia que falava de estrelas de sonhos e de esperança. Quando finalmente se retirou, Theo permaneceu, um momento mais escutando o som dos risos infantis que acreditava perdidos para sempre. Como você conseguiu? Perguntou Theo uma tarde, um mês após a chegada de Lívia.
Estavam no jardim observando Aurora e Benício brincarem com um filhote que Lívia havia resgatado da rua. A transformação era notável, Aurora havia abandonado parte de sua hostilidade, e Benício já não se escondia constantemente. "O que, senhor?" perguntou Lívia, embora soubesse perfeitamente a que ele se referia. "Que voltem a se comportar como crianças", respondeu ele, seu olhar fixo em seus filhos. "Que voltem a rir." Lívia sorriu suavemente. "Não fiz nada extraordinário. Só lhes dei espaço para sentir o que sentem, inclusive a raiva e a tristeza. E lhes mostrei que está tudo bem, voltar a ser feliz, que isso não significa esquecer. A mãe deles." Theo a olhou então, realmente a olhou como se a visse pela primeira vez. "A Dalva me diz que você fica acordada até tarde costurando roupas para eles." Lívia corou ligeiramente. Com seu primeiro salário, havia comprado tecidos e confeccionado um vestido novo para Aurora e uma camisa para Benício. "Gosto de costurar." Deu de ombros. "Minha avó me ensinou." "Você fala muito de sua avó", observou ele. "Ela era a pessoa mais sábia que conheci", respondeu Lívia com um sorriso nostálgico. "Praticamente me criou sozinha depois que meus pais emigraram temporariamente, por trabalho." O que ela não acrescentou foi que agora esses mesmos pais lhe deram as costas quando mais precisava deles. "Deve ter sido uma grande mulher", comentou Theo. "Era", assentiu Lívia, e então, sem conseguir se conter, acrescentou: "Ela sempre dizia que as pessoas mais fortes são aquelas que conheceram a derrota, o sofrimento, a luta e a perda, e encontraram seu caminho através das sombras." Theo a olhou longamente. "Sua avó e a minha teriam se dado bem", disse finalmente com um leve sorriso. "Eu também venho de uma família humilde, sabia? Meu pai era marceneiro em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais." Lívia não conseguiu esconder sua surpresa. O poderoso empresário Theo Vasconcelos, cuja empresa de construção era uma das mais importantes do país, filho de um marceneiro de uma cidadezinha, "o dinheiro não define quem somos", continuou ele, interpretando corretamente sua expressão. "Às vezes me pergunto se meus filhos entendem isso." "Eles poderiam entender", respondeu Lívia com suavidade, "se alguém lhes mostrasse." A conversa foi interrompida pelos gritos animados das crianças, que corriam em direção a eles com o filhote latindo alegremente a seus pés. "Lívia, Lívia", chamou Benício com entusiasmo. "Olha como Canela já sabe dar a patinha." "Nossa segunda mamãe ensinou muitos truques para ele", acrescentou Aurora, sem pensar. Um silêncio repentino caiu sobre o grupo. A menina, percebendo o que acabara de dizer, olhou para seu pai com expressão de pânico. Mas em vez da repreensão esperada, Theo simplesmente se agachou e abraçou seus filhos. "Tenho certeza de que Lívia é uma excelente professora", disse com voz suave. Mais tarde naquela noite, enquanto Lívia se preparava para dormir, ouviu uma leve batida em sua porta. Era Dalva, com uma expressão indecifrável em seu rosto, usualmente severo. "As crianças nunca haviam aceitado assim nenhuma babá", disse a mulher mais velha. "Vejo como olham para você, e como ele olha para você." Lívia sentiu que corava. "O senhor Vasconcelos apenas aprecia meu trabalho com seus filhos." Dalva ergueu uma sobrancelha. "Sirvo a esta família há 30 anos, menina. Reconheço o olhar de um homem que está começando a viver de novo." Antes que Lívia pudesse responder, Dalva acrescentou: "Tenha cuidado, Lívia. Há pessoas que não verão com bons olhos que você ocupe um lugar importante nesta casa." "O que quer dizer?" perguntou Lívia confusa. Dalva suspirou. "Isadora Prado, a melhor amiga do Sr. Vasconcelos, vem jantar amanhã. Ela tem expectativas sobre seu relacionamento com ele, e não é a única." Com estas enigmáticas palavras, Dalva se retirou, deixando Lívia com uma sensação de inquietude. Instintivamente, sua mão pousou sobre sua barriga, já visivelmente saliente sob a camisola. Seu segredo não poderia permanecer oculto por muito mais tempo. Isadora Prado era exatamente como Lívia a havia imaginado, elegante e sofisticada, e com um sorriso que não chegava aos seus olhos quando foi apresentada a nova babá. "Então você é a maravilhosa Lívia de quem as crianças tanto falam", disse, examinando-a de cima a baixo, com um escrutínio apenas disfarçado. "Theo diz que você tem feito milagres."
Apenas fiz meu trabalho, senhora Prado, respondeu Lívia, educadamente consciente do olhar de Theo sobre elas. O jantar transcorreu em um ambiente de tensão mal contida. Isadora dominava a conversa com anedotas de eventos sociais e referências a pessoas que Lívia não conhecia, enquanto lançava olhares ocasionais a Theo, que deixavam clara sua intenção. "E de onde você é exatamente, Lívia?" perguntou Isadora em um momento, interrompendo a conversa que mantinha com Theo sobre um projeto beneficente. "De uma pequena cidade no interior do Espírito Santo", respondeu Lívia simplesmente. "Fascinante", comentou Isadora com um tom que sugeria o contrário. "E o que a trouxe a Petrópolis, família?" "Um namorado, talvez." Lívia sentiu que se tensionava. Buscava novas oportunidades. "Lívia transformou esta casa", interveio Theo, mudando sutilmente o assunto. "Você deveria ver o jardim de ervas medicinais que ela plantou com as crianças." Ervas, Isadora arqueou uma sobrancelha perfeitamente depilada. Que pitoresco. Depois do jantar, enquanto Lívia ajudava a colocar as crianças na cama, ouviu sem querer a conversa entre Theo e Isadora no corredor. "Ela é jovem demais, Theo", dizia Isadora com um tom condescendente. "E claramente não é do nosso círculo." "Não me lembro de ter pedido sua opinião sobre meu pessoal", respondeu ele friamente. "Não é sobre o pessoal e você sabe disso", replicou ela. "Vi como você a olha, como se ela fosse algum tipo de salvadora. Mas o que você realmente sabe sobre ela, de onde ela vem, quem é sua família?" "Sei o que preciso saber", respondeu Theo. "Ela trouxe vida a esta casa quando eu pensava que nunca mais voltaria." Lívia se afastou silenciosamente, não querendo ouvir mais. Seu coração batia acelerado, não só pelas implicações do que Theo havia dito, mas porque sabia que Isadora tinha razão em uma coisa: ele não sabia quem ela realmente era. Na manhã seguinte, Lívia estava no jardim ensinando às crianças os nomes das ervas que havia plantado. O alecrim, a hortelã, o tomilho. Cada uma com suas propriedades curativas, que sua avó lhe ensinara. "Esta é camomila", explicava Benício, que a observava com atenção. "É boa para dormir e para acalmar o estômago." "Como quando tenho pesadelos?" perguntou o menino. "Exatamente", sorriu Lívia. "Podemos fazer um saquinho com flores secas para colocar debaixo do seu travesseiro." Aurora, que fingia não estar interessada enquanto desenhava em seu caderno, comentou: "A senhora Prado diz que essas são superstições de gente ignorante." Lívia respirou fundo. "Às vezes a sabedoria mais profunda vem das tradições mais antigas. Sua bisavó provavelmente conhecia remédios que nenhum médico moderno sabe. Papai diz que a vovó Dalva preparava chás quando ele estava doente", comentou Aurora, revelando inadvertidamente que estava escutando. "Dalva é a avó do papai?" perguntou Benício, confuso. Lívia sorriu. "Não, querido. É uma expressão carinhosa. Como quando te chamamos de nossa segunda mamãe", disse o menino com naturalidade. Desta vez Aurora não protestou. Em vez disso, levantou o olhar de seu desenho e perguntou: "Lívia, você quer ter filhos próprios algum dia?" A pergunta atingiu Lívia como um soco inesperado. Sua mão se moveu instintivamente para sua barriga, agora cuidadosamente disfarçada, sob um avental amplo. "Eu..." começou sem saber o que dizer. "Se você tiver, vai sair de casa", continuou Benício, sua voz repentinamente ansiosa. "Como mamãe." "Sua mãe não abandonou vocês, Benício", corrigiu Lívia com suavidade. "Ela adoeceu e não pôde ficar embora, certamente desejasse isso com toda sua alma." "E você?", insistiu Aurora, com uma vulnerabilidade incomum em seu olhar. "Você vai ficar." Lívia sentiu um nó na garganta. Como poderia prometer algo assim quando seu futuro era tão incerto? "Estarei com vocês todo o tempo que puder", respondeu finalmente. Não era a promessa que as crianças queriam ouvir, mas era a única que ela podia fazer honestamente. O que nenhum deles sabia era que Theo observava a cena da janela de seu escritório, sua expressão indecifrável, enquanto contemplava a mulher que pouco a pouco estava reconstruindo sua família despedaçada. As mudanças na mansão Vasconcelos eram evidentes para qualquer um que tivesse conhecido o lugar antes. As paredes antes austeras agora estavam decoradas com desenhos infantis emoldurados.
O jardim anteriormente mantido com precisão militar agora incluía uma horta de ervas aromáticas e um pequeno cantinho onde as crianças haviam plantado flores silvestres. Mas a mudança mais notável estava em seus habitantes. Aurora, que antes mal falava, agora preenchia os jantares com histórias do que havia aprendido na escola. Benício, que havia molhado a cama todas as noites durante meses, agora dormia pacificamente com um saquinho de ervas sob seu travesseiro. E Theo sorria novamente. Era precisamente esta transformação que tinha Isadora Prado e Clarissa, Torres, a ex-noiva de Theo, reunidas no exclusivo terraço de um café do centro. Estou te dizendo, Clarissa, aquela garota tem Theo comendo na palma da mão, comentava Isadora, mexendo seu café com irritação. E as crianças a adoram. Sempre. Soube que as crianças seriam um obstáculo, respondeu Clarissa, seu elegante rosto tenso. Por isso insisti em enviá-las para um internato depois do casamento. Theo, é claro, se recusou. Precisamos descobrir mais sobre ela, continuou Isadora. Ninguém aparece do nada e conquista uma família assim tão rapidamente sem ter um motivo. Oculto. Clarissa sorriu friamente. Já me adiantei, meu primo trabalha no cartório civil. Está investigando seus antecedentes. Enquanto isso, na mansão, Lívia enfrentava seu próprio desafio. Sua gravidez, agora de 5 meses, era cada vez mais difícil de esconder. Os vestidos folgados e os aventais grandes já não bastavam, e ela sabia que teria que falar com Theo em breve. A oportunidade se apresentou inesperadamente uma tarde, quando, acreditando que estava sozinha na casa, exceto por Dalva Lívia, recebeu uma ligação da parteira que havia contatado secretamente. Sim, senhora Oliveira, o bebê parece estar bem, dizia Lívia em voz baixa ao telefone. Ele se mexe muito, especialmente à noite. Você considerou minha oferta? Perguntou a voz do outro lado. Minha sobrinha e seu marido ficariam encantados em adotar a criança. Você não teria que se preocupar com nada depois do parto. Lívia sentiu um calafrio. Não tomei nenhuma decisão ainda. Preciso de mais tempo. O tempo está se esgotando, Lívia, respondeu a parteira. Uma mãe solteira tem poucas opções neste mundo, e menos ainda se quiser manter um trabalho respeitável. Depois de desligar, Lívia permaneceu sentada na pequena poltrona de seu quarto, as mãos protetoramente sobre sua barriga. Foi então que notou a presença na porta. Theo Vasconcelos a observava com uma expressão indecifrável. Senhor Vasconcelos, ofegou Lívia, levantando-se desajeitadamente. Não, sabia que estava em casa. Evidentemente, respondeu ele, seu olhar fixo na barriga, agora claramente visível sob o vestido simples que Lívia usava na privacidade de seu quarto. Um silêncio tenso se estendeu entre eles. Lívia sentia que seu coração batia tão forte que temia que Theo pudesse ouvi-lo. Quanto tempo? Perguntou finalmente. 5 meses, respondeu ela, decidindo que a honestidade era sua única opção agora. O pai, Lívia baixou o olhar. Não está no panorama. Theo assentiu lentamente, como se processasse a informação. Você ia me contar em algum momento? Sim, sussurrou Lívia. Mas tinha medo de perder meu trabalho. Não tenho para onde ir e as crianças... Sua voz se quebrou. Para sua surpresa, Theo se aproximou e se sentou diante dela. Lívia, você devolveu a vida a meus filhos quando eu acreditava que estava perdida para sempre. Você realmente achou que eu a expulsaria por estar esperando um filho? As lágrimas brotaram sem que Lívia pudesse contê-las. As pessoas julgam. Sua posição, sua reputação... Minha reputação está construída sobre meu trabalho, não sobre a vida pessoal do meu pessoal, respondeu ele com firmeza. Além disso, Dalva já me havia informado sobre seu estado. Lívia levantou o olhar surpresa. Dalva sabia. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Theo. Dalva sabe tudo nesta casa, e me disse no dia em que você chegou que tinha o mesmo olhar que ela teve há 40 anos. Não entendo, disse Lívia confusa. Dalva também foi mãe solteira, explicou Theo. Em uma época muito menos compreensiva que esta. Sua filha vive em São Paulo, agora é médica. Lívia processava esta revelação quando Theo acrescentou. Você não vai dar seu filho para adoção, Lívia. Não se não quiser fazê-lo. Você pode ficar aqui.
Faremos os arranjos necessários. Mas as crianças... começou Lívia. As crianças ficarão encantadas, interrompeu Theo com um sorriso genuíno. Benício já me perguntou 3 vezes por que sua barriga está crescendo. Acho que ele suspeita que você está escondendo doces ali. Uma risada surpresa escapou dos lábios de Lívia, misturando-se com suas lágrimas. Sempre quis mais filhos, continuou Theo, com um tom mais suave. Depois que Raquel morreu, pensei que essa parte da minha vida havia terminado. Havia algo em seu olhar, um calor que Lívia não havia visto antes dirigido a ela. Por um momento sentiu que algo invisível, mas poderoso, fluía entre eles, uma conexão que ia além de empregador e empregada. O momento foi interrompido pelo som da campainha. Dalva apareceu na porta segundos depois. Senhora, a senhora Torres está aqui. Diz que é urgente. A expressão de Theo endureceu imediatamente. Obrigado, Dalva. Diga a ela que desço em um momento. Quando a governanta se retirou, Theo se voltou para Lívia. Continuaremos esta conversa mais tarde. Enquanto isso, não se preocupe com nada. Enquanto o via partir, Lívia sentiu uma mistura confusa de emoções. Alívio por não ter sido demitida, gratidão por sua compreensão e algo mais, algo quente e assustador que não se atrevia a nomear. O que ela não sabia era que a visita de Clarissa Torres mudaria tudo novamente. Quem é Davi Tavares? Perguntou Theo naquela noite, entrando sem aviso no quarto de Lívia. Ela estava sentada junto à janela, costurando um pequeno conjunto para seu bebê com retalhos que Dalva lhe havia dado. A pergunta a deixou gelada. Como? Começou, mas a expressão de Theo a deteve. Clarissa tem investigado você, respondeu ele, sua voz tensa. Parece que ela tem conexões no cartório civil. Davi Tavares é o pai do seu filho, não é o homem, que a abandonou quando soube da sua gravidez. Lívia deixou a costura de lado, sentindo que as paredes se fechavam ao seu redor. Sim, admitiu finalmente. Davi é o pai. O que Clarissa não sabia, o que não podia saber, continuou Theo, é que Davi Tavares é meu irmão mais novo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lívia sentia que não conseguia respirar. Seu irmão repetiu finalmente as palavras quase inaudíveis. Meu meio-irmão, para ser preciso, esclareceu Theo, passando uma mão pelo cabelo com evidente agitação. Mesmo pai e mães diferentes. Mal mantemos contato. Ele é irresponsável. Eu não sabia, sussurrou Lívia. Juro que não sabia quem ele realmente era. Nos conhecemos em uma festa no Rio. Ele nunca mencionou seu sobrenome completo nem sua família. Acredito em você, respondeu Theo, após um momento sua voz mais suave. Davi sempre escondeu sua conexão comigo quando lhe convém. Ele gosta da vida fácil sem responsabilidades. Aproximou-se da janela, olhando para os jardins iluminados pela lua. Clarissa pensa que tudo isso é uma elaborada estratégia sua. Que de alguma forma você planejou engravidar do meu irmão para depois se infiltrar na minha casa e reivindicar parte da fortuna familiar. Lívia se levantou bruscamente, a indignação superando seu medo. Isso é absurdo. Eu nem sabia quem ele realmente era quando descobri que estava grávida e contei para ele, simplesmente desapareceu. Me bloqueou em todo lugar. Foi como se nunca tivesse existido. Isso soa como Davi, comentou Theo com amargura. Theo, disse Lívia, usando seu nome pela primeira vez. Se você quiser que eu vá embora, vou entender. Não quero causar mais problemas. Para você. Ele se virou para olhá-la e, para a surpresa de Lívia, havia um sorriso triste em seu rosto. Sabe qual é a maior ironia? Que o filho do meu irmão, que nunca quis responsabilidades, terá mais atenção e cuidado da minha parte que da dele. Aproximou-se dela e, em um gesto que a deixou sem fôlego, pegou suavemente sua mão. Você não vai a lugar nenhum, Lívia. Não por isso, não por ele. O contato de sua mão quente enviou uma corrente elétrica pelo braço de Lívia. Por um momento, permitiu-se imaginar um futuro diferente do que havia previsto, onde não estava sozinha, onde seu filho tinha uma família, onde ela mesma pertencia a algo maior. Isadora e Clarissa não vão parar, advertiu Lívia, consciente das poderosas forças que se alinhavam contra ela. Que tentem, respondeu Theo, com uma determinação que fez o coração de Lívia acelerar. Esta
É minha casa, minha família. A palavra família ficou suspensa entre eles, carregada de significados possíveis. Naquela noite, depois que Theo se retirou, Lívia não conseguiu dormir. As revelações do dia giravam em sua mente como um turbilhão. Davi, o pai de seu filho, era o irmão de Theo. Era uma coincidência tão improvável que quase parecia obra do destino. Ao amanhecer, quando finalmente conseguiu conciliar o sono, um movimento em seu ventre a despertou. Seu bebê se movia com força, como se quisesse lembrá-la que acontecesse o que acontecesse. Ela não estava realmente sozinha. O que Lívia não podia imaginar era que nesse mesmo momento, a centenas de quilômetros de distância, Davi Tavares recebia uma ligação que o traria de volta à sua vida, mudando tudo mais uma vez. O advogado da família Vasconcelos, Dr. Alberto Gomes, era um homem de aspecto austero, que parecia fora de lugar no caótico escritório cheio de papéis amarelados e livros antigos. Diante dele, Lívia tentava compreender o que acabava de ouvir. Você está me dizendo que minha avó era a legítima proprietária da fazenda Flores do Vale? Perguntou incrédula. Dr. Alberto assentiu, ajustando os óculos. Segundo estes documentos que descobrimos durante a investigação dos antecedentes da família Tavares, solicitada originalmente pela senhora Torres, devo acrescentar com intenções bastante diferentes, sua avó, Dona Eulália Tavares, nunca vendeu legalmente a propriedade. Foi apropriada indevidamente durante um período complicado de nossa história. A ditadura, murmurou Lívia, lembrando as histórias que sua avó contava em voz baixa. Exatamente, confirmou o advogado. E dado que você é sua única descendente, viva os direitos de propriedade recaem sobre você. Lívia sentiu que a sala girava. Flores do Vale agora é uma das propriedades vinícolas mais prósperas da região, sim, completou o Dr. Alberto. Avaliada em vários milhões de reais. Theo, que havia permanecido em silêncio junto à janela, aproximou-se. Você está bem, Lívia? Não entendo, disse ela, sua voz trêmula. Por que minha avó nunca reivindicou seus direitos? Os documentos originais desapareceram convenientemente, explicou o advogado. E sem provas naquela época, uma mulher viúva como sua avó não tinha possibilidade de enfrentar homens poderosos. Lívia lembrou então das palavras de sua avó. Às vezes a justiça tarda, mas sempre chega. Teria sabido de alguma forma que este dia chegaria. O que acontece agora? Perguntou olhando para Theo e depois para o advogado. Podemos iniciar o processo legal para reivindicar a propriedade, respondeu o Dr. Alberto. Será complicado, mas estes documentos são bastante conclusivos. Incrível, murmurou Theo. Clarissa buscava desacreditá-la, e em vez disso, potencialmente a transformou em uma mulher mais rica que eu. Havia admiração em sua voz, mas Lívia detectou algo mais preocupação. Não sei nada sobre dirigir uma vinícola, disse ela, sentindo o peso desta revelação. Nem sei se quero fazê-lo. Você tem tempo para decidir, tranquilizou a Theo. Por enquanto, apenas poucas pessoas conhecem esta informação. Mas essas poucas pessoas resultaram ser suficientes. Nos dias seguintes, Lívia notou mudanças sutis na forma como era tratada. Dalva, sempre respeitosa, mas distante, agora parecia ter um novo respeito em seu olhar. Os jardineiros e o pessoal da cozinha, que antes mal a notavam, agora a cumprimentavam, com deferência. E depois havia Theo, que parecia distante, perdido em seus pensamentos. Uma tarde, enquanto Lívia lia histórias para as crianças no jardim, ouviram o som de um carro desconhecido chegando à entrada principal. Tio Davi! Exclamou Benício de repente, pulando de seu assento e correndo para a casa. Lívia sentiu que o sangue abandonava seu rosto. Davi, aqui, agora. Aurora a olhou com curiosidade. Lívia, você está doente. Ficou muito pálida. Estou bem, querida, respondeu automaticamente, embora seu coração batesse tão forte que temia que pudesse sair de seu peito. Vamos ver quem chegou. Seguiu Aurora até a casa com passos lentos, como se caminhasse para sua própria execução. No réu encontrou uma cena que parecia extraída de seus pesadelos. Davi Tavares, tão bonito e despreocupado, como lembrava, segurando nos braços um sorridente Benício.
e junto a eles, Theo, com uma expressão que Lívia não conseguia decifrar. Lívia, disse Davi ao vê-la, seu sorriso vacilando ligeiramente. Meu irmão me disse que você estava aqui, mas não acreditei até agora. Seus olhos baixaram automaticamente para a barriga de Lívia, agora impossível de ocultar aos 6 meses de gravidez. Davi, respondeu ela, surpreendendo-se pelo quão firme soava sua voz. Que inesperado. Lívia é nossa babá, interveio Aurora agarrando-se protetoramente à mão de Lívia. E é a melhor do mundo. Davi olhou para a menina e depois para Lívia com uma expressão confusa. Babá, pensei que você fosse bem designer ou algo assim. As pessoas são mais complexas do que parecem em uma primeira impressão, respondeu Lívia com uma frieza que não sabia que possuía. Theo deu um passo à frente. Crianças, por que não vão com Dalva para tomar o lanche? Os adultos precisamos conversar. Aurora pareceu querer protestar, mas finalmente assentiu. Vamos, Benício. Dalva fez biscoitos de canela. Quando as crianças saíram, um silêncio incômodo preencheu o hall. Então, começou Davi balançando-se ligeiramente sobre seus pés. Isso é constrangedor. Constrangedor, repetiu Lívia, a raiva substituindo lentamente seu medo inicial. Você desaparece durante meses, me bloqueia em todo lugar quando digo que estou grávida, e agora aparece aqui dizendo que é constrangedor. Davi teve a decência de parecer envergonhado. Sei que estraguei tudo, Lívia. Não estava preparado. Para ser pai, entrei em pânico. E eu estava perfeitamente preparada para ser mãe solteira aos 25 anos, não é mesmo? Respondeu ela com sarcasmo. Theo observava o intercâmbio com expressão séria. Vamos para meu escritório, disse finalmente. Esta conversa requer privacidade. Uma vez no elegante escritório, Davi se deixou cair em uma poltrona de couro com a familiaridade de alguém que esteve ali muitas vezes antes. Theo me contou sobre a fazenda, disse sem rodeios. Parabéns, parece que você caiu em pé. Lívia sentiu que a raiva fervia em seu interior. Não tenho nenhum interesse na sua opinião sobre minha situação. Davi, estou aqui porque Theo insistiu, continuou ele ignorando seu comentário. Disse que eu devia assumir minhas responsabilidades. Agora, perguntou Lívia. Depois de meses, o que mudou Davi? Que agora potencialmente sou rica. Davi teve a decência de corar. Não é isso, murmurou embora seu tom carecesse de convicção. Suficiente, interrompeu Theo, sua voz tranquila, mas firme. Lívia tem razão em questionar seus motivos, Davi. Você aparece justo quando se descobre que ela poderia herdar uma fortuna. Qual é, irmão? Protestou Davi. Você realmente acha que sou tão calculista? Sim, responderam Lívia e Theo em uníssono, trocando depois um olhar de cumplicidade que não passou despercebido para Davi. Ora, vejo que vocês se tornaram próximos, comentou com um sorriso, que não chegava aos seus olhos. Devo me preocupar, irmão. Theo deu um passo ameaçador em direção a Davi. Tenha cuidado com o que insinua. Lívia se interpôs entre ambos. Isso não nos leva a lugar nenhum. Davi, deixe-me ser clara, não. Quero nada de você. Nem dinheiro, nem presença forçada, nem um repentino interesse na minha vida ou na de nosso filho. Lívia, começou Davi. Não terminei, interrompeu ela. Se em algum momento você realmente decidir que quer fazer parte da vida desta criança, terá que demonstrá-lo com ações, não com palavras, e terá que ganhar esse direito. Com essas palavras, Lívia dirigiu-se à porta. Antes de sair, voltou-se uma última vez. E para que saiba, aceitei o trabalho de babá, porque fiquei sem lar quando minha família me expulsou ao saber da minha gravidez. Algo que você poderia ter sabido se tivesse respondido a pelo menos uma das minhas mensagens. Depois que a porta se fechou atrás dela, Davi olhou para seu irmão com uma expressão desconcertada. Ela é diferente de como eu lembrava. As circunstâncias mudam as pessoas, respondeu Theo. Algumas crescem, outras nem tanto. Davi estudou seu irmão mais velho com renovado interesse. Você gosta dela, não é da babá grávida do seu irmão. Isto não é uma novela, Davi, respondeu Theo secamente. É a vida real com consequências reais. E se você veio aqui só para causar problemas, sugiro que reconsidere sua posição. Mas o sorriso conhecedor de Davi indicava que havia visto algo nos olhos de seu irmão, algo que nem o próprio Theo estava pronto para admitir em voz alta.
A festa em honra de Dona Eulália Tavares transformou a Mansão Vasconcelos. Lívia havia insistido em celebrar o aniversário de sua falecida avó, seguindo as tradições de sua cidade. Guirlandas de flores silvestres decoravam as colunas, o aroma de especiarias enchia o ar vindo da cozinha, onde se preparavam pratos tradicionais. E músicos locais tocavam melodias que transportaram Lívia à sua infância. Nunca tinha visto a casa assim, comentou Dalva inusualmente relaxada, enquanto ajudava Lívia a colocar velas no altar improvisado com fotografias de Dona Eulália. Minha avó sempre dizia que honrar nossos antepassados é nos lembrarmos de quem realmente somos, respondeu Lívia, ajustando seu vestido tradicional que Dalva havia adaptado habilmente para sua crescente barriga de 7 meses. Uma mulher sábia, assentiu Dalva. Gostaria de tê-la conhecido. Você teria caído nas graças dela, sorriu Lívia. Ambas são fortes diretas e têm um coração maior do que querem admitir. Dalva bufou, mas Lívia pôde ver o leve sorriso que tentava ocultar. A celebração estava a todo vapor, quando Clarissa Torres e Isadora Prado apareceram inesperadamente. Lívia as viu do outro lado do jardim, suas figuras elegantes e rígidas, contrastando marcadamente com a alegria relaxada da festa. Theo, que estava ajudando Benício a construir uma coroa de flores, também as notou. Com um gesto rápido para Dalva, que imediatamente se aproximou das crianças, dirigiu-se a interceptar as recém-chegadas. Lívia não podia ouvir a conversa, mas a tensão na postura de Theo era evidente. Finalmente, após o que pareceu uma breve mas intensa discussão, Isadora e Clarissa se retiraram não sem antes lançar olhares gélidos na direção de Lívia. Problemas? Perguntou ela quando Theo voltou ao seu lado. Nada que deva preocupá-la hoje, respondeu ele, sua expressão suavizando-se ao olhá-la. Este é seu dia para honrar sua avó e suas tradições. A sinceridade em sua voz fez com que algo se agitasse no peito de Lívia. Durante as últimas semanas, desde o reaparecimento de Davi, que previsivelmente havia voltado a desaparecer depois de sua confrontação, havia notado uma mudança em Theo. Uma suavidade em seu olhar, quando a observava, uma tendência a buscar seu conselho em assuntos familiares, pequenos gestos que revelavam um cuidado que ia além da relação entre empregador e empregada. Obrigada por isso, disse Lívia, indicando a celebração ao seu redor. Por me permitir trazer um pouco do meu mundo ao seu. Seu mundo é fascinante, respondeu Theo, observando como Aurora, vestida com um traje tradicional que Lívia havia costurado para ela, ensinava a outras crianças convidadas uma dança que Lívia lhe havia mostrado. Cheio de cor, de significado, de conexão com o passado. Às vezes penso que perdemos demais em nossa pressa por sermos modernos, refletiu Lívia. Esquecemos a sabedoria que nos legaram gerações anteriores. Theo assentiu pensativamente. Raquel, minha esposa, costumava dizer algo parecido. Ela era antropóloga antes de nos casarmos. Sempre lamentou que nossos filhos crescessem sem conhecer realmente suas raízes. Era raro que Theo mencionasse sua falecida esposa, e Lívia valorizou a confiança implícita nesse gesto. Seus filhos estão aprendendo agora, disse suavemente. Veja Aurora como abraçou estas tradições, e Benício já consegue recitar as orações de proteção que minha avó me ensinou. Graças a você, respondeu Theo, seu olhar intenso fixo nela. Você trouxe tanto às nossas vidas, Lívia. Às vezes me pergunto como poderei compensá-la algum dia. Não preciso de compensação por compartilhar o que amo, respondeu ela, sentindo um rubor subir por suas bochechas. A música mudou para uma melodia lenta e romântica, uma canção tradicional de amor que Lívia lembrava ter ouvido nos casamentos de sua cidade. Dançaria comigo? Perguntou Theo, estendendo sua mão. Lívia hesitou apenas um momento antes de aceitar. À medida que se moviam lentamente ao ritmo da música, ela estava consciente dos olhares curiosos dos convidados, dos olhos brilhantes de Aurora, que os observava com evidente aprovação da forma como seu coração parecia querer saltar de seu peito. As pessoas estão olhando, murmurou. Deixe que olhem, respondeu Theo, sua voz um sussurro perto de seu ouvido. Não me importo com o que pensem. A mim também não deveria importar, disse Lívia. Mas importa, completou ele,
Porque você é considerada e consciente de como suas ações afetam os outros. É uma das coisas que admiro em você. A música continuou, e com ela, a dança. Lívia se permitiu por um momento sonhar com um futuro onde momentos como este não fossem exceções, mas a norma. Onde pertencesse verdadeiramente a esta família, não como empregada, mas como algo mais. Onde seu filho nascesse em um lar cheio de amor com um pai que o adorasse ainda que não fosse seu pai biológico. Mas a realidade tinha outros planos. O som de vidro quebrando interrompeu o momento. Lívia e Theo se separaram bruscamente, voltando-se para a origem do barulho. Na borda do jardim, Davi Tavares, visivelmente embriagado, havia derrubado uma mesa com taças. "Que bonito!" exclamou com amarga ironia. "Meu irmão e a mãe do meu filho dançando como se eu não existisse." Um silêncio incômodo caiu sobre a festa. Lívia sentiu que todos os olhares se voltavam para ela e depois para sua barriga, conectando os pontos que até agora haviam sido apenas rumores. Theo deu um passo protetor diante de Lívia. "Davi, você está bêbado. Vá embora antes que cause mais dano." "Mais dano", zombou Davi. "Que dano eu causei? É você quem está seduzindo a mãe do meu filho não nascido. Meu irmão, meu próprio. Sangue!" Murmúrios de surpresa percorreram os convidados. Lívia sentiu que o mundo cambaleava sob seus pés. "Senhor Davi", interveio Dalva com autoridade, "creio que deveria me acompanhar." "Não vou a lugar nenhum", respondeu ele obstinadamente. "Não até que Lívia me explique por que está brincando de família feliz com meu irmão quando carrega meu filho em seu ventre." "Não é da sua conta o que eu faço", respondeu Lívia, encontrando sua voz. "Você perdeu esse direito quando desapareceu." "Ah, mas agora que você é rica, de repente é da minha conta, não é?" disparou Davi. "Agora que você tem aquela fazenda e todo aquele dinheiro, de repente todos querem fazer parte da sua vida. Até meu próprio irmão." Theo avançou ameaçadoramente em direção a Davi. "Suficiente. Você insultou Lívia e arruinou sua celebração. Saia agora mesmo, ou eu mesmo o retirarei." "Você não pode me expulsar", desafiou Davi. "Sou o pai dessa criança, tenho direitos." "Os direitos se ganham", interveio Lívia, colocando-se ao lado de Theo. "Com ações, não com palavras, e certamente não aparecendo bêbado em uma celebração privada." A tensão era palpável. Os convidados observavam a cena com uma mistura de fascinação e horror. As crianças haviam sido discretamente levadas para dentro da casa por Dalva e outros empregados. Finalmente Davi pareceu murchar. "Está bem", murmurou. "Vou embora." "Mas isto não acabou, Lívia. Essa criança é minha tanto quanto sua." Filho não é uma propriedade, Davi", respondeu ela com calma. "É uma responsabilidade, uma que você ignorou até agora." Depois que Davi foi escoltado para fora da propriedade, a festa continuou, mas o ambiente havia mudado. Lívia sentia os olhares e os sussurros, as especulações sobre seu relacionamento com os irmãos Vasconcelos. Mais tarde naquela noite, quando os convidados haviam ido embora e as crianças estavam dormindo, Lívia encontrou Theo na biblioteca, contemplando o fogo com um copo de uísque na mão. "Sinto muito", disse ela da porta. "Pelo escândalo, por Davi, por tudo." Theo levantou o olhar. "Você não tem nada pelo que se desculpar, Lívia. Nada disso é sua culpa." "Mesmo assim", insistiu ela entrando na sala, "foi constrangedor para você. Os rumores começarão a circular." "E o que dirão esses rumores?" perguntou Theo, deixando seu copo de lado. "Que o solteiro mais cobiçado de Petrópolis está interessado na babá grávida, que encontrou nela algo que não encontrou em nenhuma das mulheres adequadas de seu círculo social." Lívia parou bruscamente, seu coração acelerando. "Theo, não deixe-me terminar", disse ele, levantando-se. "Passei 2 anos imerso na dor, Lívia. 2 anos funcionando apenas por meus filhos, sem realmente viver. E então, você chegou encharcada sob a chuva e pouco a pouco trouxe cor de volta às nossas vidas." Aproximou-se dela, seus olhos escuros intensos à luz do fogo. "Não me importo com o que as pessoas digam. Não me importo que você esteja esperando um filho do meu irmão. Não me importo com nada, exceto o que sinto quando você está por perto." Lívia sentia que não conseguia respirar. "E o que você sente?", sussurrou.
Theo deu outro passo em sua direção tão perto agora que ela podia sentir o calor de seu corpo. Esperança, respondeu. Pela primeira vez em muito tempo sinto esperança. Suas mãos se elevaram para acariciar suavemente o rosto de Lívia. Sei que é complicado. Sei que há 1000 razões pelas quais não deveria dizer isto, mas já não posso calar o que sinto por você. O mundo pareceu parar enquanto Lívia processava suas palavras. Este extraordinário homem que havia reconstruído sua vida das cinzas da dor, que havia criado um império com suas próprias mãos, que amava seus filhos. Com feroz proteção, a estava olhando como se ela fosse o tesouro mais valioso do mundo. Eu também sinto coisas por você, admitiu finalmente sua voz quase inaudível. Coisas que me assustam por sua intensidade. Por que te assustam? Perguntou ele, seus polegares acariciando suavemente suas bochechas. Porque nunca senti nada. Assim, respondeu ela com honestidade. Porque minha vida está no caos mais absoluto. Porque estou esperando um filho de outro homem, seu irmão. Porque trabalho para você. Porque... Theo silenciou suas palavras com um beijo suave, como uma pluma. Apenas um roçar de lábios, que, no entanto, enviou ondas de eletricidade por todo seu corpo. Todos esses são obstáculos que podemos superar, sussurrou contra seus lábios. Se quisermos. Lívia fechou os olhos, permitindo-se por um momento acreditar que era possível, que o amor podia ser mais forte que as circunstâncias, que o destino que havia sido tão cruel com ela, agora lhe oferecia uma segunda chance. Quero, respondeu finalmente, abrindo os olhos para olhá-lo. Quero tentar. Seu segundo beijo foi mais profundo, um selo de uma promessa tácita, o começo de algo novo e assustador e maravilhoso. O que nenhum dos dois sabia era que da porta, entreaberta, uma figura havia presenciado toda a cena. E agora se afastava silenciosamente, com planos de vingança, formando-se a cada passo. Você está me dizendo que a assinatura da minha avó nestes documentos é falsa? Perguntou Lívia, sua voz trêmula enquanto segurava os papéis amarelados que Dr. Alberto havia estendido sobre a mesa. O advogado assentiu gravemente. Segundo os peritos calígrafos, sim. Estes documentos de venda de Flores do Vale foram falsificados. Sua avó nunca vendeu legalmente a propriedade. Lívia deixou-se cair na cadeira, sobrecarregada pelas implicações. Ao seu lado, Theo colocou uma mão, reconfortante, sobre a sua. Quem comprou a fazenda então? Perguntou ele. Dr. Alberto consultou suas anotações. A Sociedade Prado de Investimentos Agrícolas. Prado, repetiu Lívia, trocando um olhar com Theo. Como Isadora Prado. Seu pai, confirmou o advogado. Dom Ernesto Prado, falecido há 5 anos. A empresa agora está sob o controle de sua filha. Isso explica muitas coisas, murmurou Theo. O interesse de Isadora em desacreditá-la, sua insistência em investigar seu passado. Ela está protegendo o que sua família roubou da minha, completou Lívia, a indignação crescendo em seu interior. Legalmente, continuou Dr. Alberto, temos um caso sólido para reivindicar a propriedade. Estes documentos, junto com os depoimentos que recolhemos de antigos trabalhadores da fazenda, demonstram que a transferência foi fraudulenta. O que aconteceria se ganhássemos? Perguntou Lívia, tentando compreender o alcance da situação. A propriedade voltaria para você junto com uma compensação pelos benefícios gerados durante todos estes anos, explicou o advogado. É uma soma considerável. Lívia guardou silêncio, processando a informação. Toda sua vida havia crescido, ouvindo histórias sobre Flores do Vale, o paraíso perdido de sua família. Sua avó havia morrido acreditando que nunca se faria justiça. Quero prosseguir, disse finalmente com determinação. Não pelo dinheiro, mas pela memória da minha avó. Pela verdade. Theo apertou sua mão. Estarei com você em cada passo. Nas semanas seguintes, a notícia do litígio vazou para a imprensa local. O caso da humilde babá contra uma das famílias mais influentes da região capturou a imaginação pública. Cada dia apareciam novos detalhes, alguns verídicos, outros exagerados ou diretamente falsos. A Cinderela de Petrópolis, leu Dalva, com desdém segurando o jornal durante o café da manhã. Que ridículo! Lívia tentou sorrir, embora a constante atenção midiática a esgotasse. Aos 8 meses de gravidez,
A única coisa que desejava era tranquilidade. Ao menos não descobriram sobre Davi, comentou Theo, servindo mais café para Dalva. Isso seria um circo midiático ainda maior. Como se suas palavras tivessem conjurado, a desgraça a campainha tocou. Momentos depois, Dalva voltou com expressão sombria segurando a edição da tarde de outro jornal. Receio que tenham conectado os pontos, disse estendendo o jornal sobre a mesa. A manchete era impactante. Triângulo. Amoroso na mansão Vasconcelos Ababá, o empresário e seu irmão. Lívia sentiu que o sangue abandonava seu rosto enquanto lia o artigo, que detalhava com precisão surpreendente seu relacionamento com Davi, sua gravidez e as fontes próximas que afirmavam que agora mantinha um relacionamento romântico com Theo. Isadora, disse Theo com voz contida. Tem que ser ela. Ou Clarissa, acrescentou Dalva. Ambas têm motivos. Lívia deixou o jornal sentindo náuseas. Sinto muito, Theo. Isso afetará sua reputação, sua empresa. Ao diabo com minha reputação, respondeu ele com ferocidade. Me preocupo com você, com as crianças, como isso os afetará. Como respondendo a seus temores, o telefone tocou. Era a diretora da escola de Aurora, solicitando uma reunião urgente. Parece que alguns pais expressaram preocupações sobre a situação familiar, explicou Theo, depois de desligar a frustração evidente em sua voz. Lívia levou as mãos ao rosto. Isso é exatamente o que eu temia. As crianças não deveriam sofrer por meus problemas. Nossos problemas, corrigiu Theo. Estamos juntos nisto, Lívia. Mas à medida que passavam os dias, a pressão aumentava. Fotógrafos espreitavam em frente à mansão. Aurora voltava da escola com histórias sobre colegas que faziam perguntas incômodas e as ligações de clientes preocupados para a empresa de Theo se multiplicavam. Uma noite, Lívia encontrou Theo em seu escritório falando acaloradamente ao telefone. Não vou me desculpar por minha vida pessoal, Rafael, dizia com firmeza. Se o conselho tem dúvidas sobre minha liderança, baseando-se em com quem escolho compartilhar minha vida, talvez devam reconsiderar suas prioridades. Quando desligou, Lívia pôde ver o esgotamento em seu rosto. Problemas na empresa? Perguntou suavemente. Theo suspirou. Alguns membros do conselho estão inquietos. Acreditam que o escândalo poderia afetar os investidores. Eu entenderia, disse Lívia depois de um momento, se você precisasse se distanciar de mim, publicamente pelo menos. Theo a olhou como se ela tivesse dito algo incompreensível. Me distanciar de você, da mulher que amo. As palavras ficaram suspensas entre eles. Era a primeira vez que qualquer um dos dois usava essa palavra. Você me ama, sussurrou Lívia, seu coração batendo descontrolado. Theo se levantou e se aproximou dela tomando suas mãos entre as suas. Com cada fibra do meu ser, e não vou permitir que nenhum conselho, nenhum jornal, nenhuma opinião pública me afaste de você. As lágrimas brotaram dos olhos de Lívia. Eu também te amo, confessou. Mas tenho medo de que nosso amor cause mais dano que bem. A seus filhos, a sua empresa, a tudo o que você construiu. Tudo o que construí não significa nada sem amor, sem família, respondeu Theo. Raquel me ensinou isso. E você me lembrou? O que é sentir-se vivo novamente? Ajoelhou-se diante dela, ignorando a formalidade de seu terno de negócios. Lívia Tavares, sei que este não é o momento mais oportuno, nem as circunstâncias mais ideais, mas não posso esperar mais. Você se casaria comigo. O mundo pareceu parar enquanto Lívia processava a proposta. Apesar de tudo o que haviam compartilhado, apesar dos sentimentos profundos que haviam crescido entre eles, jamais havia esperado isto. Não agora, não em meio ao caos midiático, não quando sua vida estava no olho do furacão. Theo, começou sua voz trêmula, te amo mais do que acreditei. Possível amar alguém, mas não posso aceitar. Não assim, não agora. A dor cruzou brevemente o rosto de Theo antes que a compreensão o substituísse. Entendo, disse suavemente. É cedo demais. Não é isso, explicou Lívia apertando suas mãos. É que preciso resolver meus assuntos primeiro. O litígio, minha situação com Davi, minha identidade além de ser a babá ou a mãe solteira. Preciso me encontrar antes de poder me entregar completamente a alguém, mais mesmo a você. Theo assentiu lentamente.
Sempre tão sábia, murmurou. É uma das razões pelas quais te amo. Não é um não definitivo, acrescentou Lívia com um pequeno sorriso. É um agora não, mas em breve. Theo se levantou e a beijou suavemente. Esperarei, prometeu. Todo o tempo que você precisar. O momento foi interrompido por uma batida urgente na porta. Dalva entrou sem esperar resposta, seu rosto habitualmente impassível, mostrando sinais de alarme. Davi está aqui, anunciou. Com advogados. E não está sozinho. Lívia e Theo trocaram olhares de preocupação antes de se dirigirem ao hall. Ali Davi os esperava acompanhado por 2 homens de aspecto formal e, para surpresa e horror de Lívia Isadora Prado e Clarissa Torres. Ora, ora, comentou Isadora com um sorriso frio. O casal feliz. O que significa isto, Davi? Perguntou Theo, colocando-se protetoramente junto a Lívia. Davi, ao menos, teve a decência de parecer desconfortável. Sinto muito, irmão, mas é sobre... Meu filho. Quero a guarda compartilhada. Guarda, repetiu Lívia, incrédula. Depois de desaparecer durante meses. Mudei, insistiu Davi. E estes senhores são meus advogados. Estão preparados para apresentar uma demanda formal. Isso é absurdo, interveio Theo. Você não tem nenhuma chance de ganhar. Oh, eu não estaria tão certo, comentou Isadora com falsa doçura. Um juiz poderia achar interessante que uma mãe solteira sem emprego estável envolvida em um escândalo midiático e em um litígio milionário esteja vivendo com o irmão do pai de seu filho em um relacionamento questionável. Além disso, acrescentou Clarissa, temos testemunhas que afirmam que Lívia ocultou deliberadamente sua gravidez quando foi contratada. Isso poderia ser considerado fraude. Lívia sentiu que suas pernas fraquejavam. Theo a segurou firmemente. Saiam da minha casa, ordenou com uma calma aterradora. Todos vocês, agora mesmo. Isto não vai desaparecer, Theo, advertiu Davi. Só queremos chegar a um acordo razoável. Um acordo, repetiu Lívia, encontrando sua voz. É isso que meu filho é para você, uma ficha de negociação. Talvez pudéssemos resolver tudo amigavelmente, sugeriu Isadora. Lívia poderia retirar. Sua demanda sobre Flores do Vale, Davi, retiraria seu pedido de guarda, e todos poderíamos voltar às nossas vidas. A verdade atingiu Lívia com clareza cristalina. Então é disso que se trata. Vocês estão usando meu filho como peão para proteger o que sua família roubou da minha. Isadora não negou a acusação. Seu silêncio foi confirmação suficiente. Saiam, repetiu Theo, sua voz perigosamente baixa. Antes que eu chame a polícia. Quando finalmente se foram, Lívia desabou na poltrona mais próxima, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Vão tirar meu filho de mim, soluçou. Vão usar tudo contra mim, minha situação, nosso relacionamento, tudo. Theo se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos trêmulas. Escute-me, Lívia. Não permitirei que isso aconteça. Lutaremos com todas as nossas forças. E venceremos. Como você pode estar tão seguro? Perguntou ela através das lágrimas. Porque temos algo que eles não têm, respondeu Theo com determinação. O quê? A verdade, disse simplesmente. E o amor. E acredite em mim, isso é mais poderoso que qualquer advogado, qualquer ameaça, qualquer fortuna. Lívia queria acreditar nele. Realmente queria acreditar, mas enquanto sentia seu bebê se mover inquieto em seu ventre, como se percebesse sua angústia ou medo ameaçava afogá-la. O que ela não sabia era que as cartas do destino estavam prestes a ser embaralhadas novamente, mudando o jogo por completo. O som da chuva batendo contra os vidros despertou Lívia no meio da noite. Por um momento desorientada, acreditou que estava de volta àquela primeira noite encharcada e desesperada diante da mansão Vasconcelos, mas o suave movimento em seu ventre a ancorou ao presente. Com cuidado para não acordar Theo, que dormia profundamente ao seu lado, levantou-se e aproximou-se da janela. Haviam-se passado 2 semanas desde a ameaça de Davi, e embora os advogados de Theo trabalhassem incansavelmente, a incerteza pesava sobre ela como uma laje. Um lampejo de luz chamou sua atenção. Apesar da hora tardia, havia uma luz acesa no pavilhão do jardim onde Dalva guardava antigos móveis e lembranças da família Vasconcelos.
Movida pela curiosidade, Lívia se vestiu silenciosamente e desceu as escadas. A mansão dormia silenciosa, exceto pelo suave ronronar do velho relógio do hall. Pegando um guarda-chuva, aventurou-se, sob a chuva, em direção ao pavilhão. Ao abrir, a porta encontrou Dalva ajoelhada diante de um antigo baú rodeada de cartas e fotografias. Dalva chamou suavemente. "O que você está fazendo acordada a esta hora?" A mulher mais velha se virou surpresa, mas não alarmada. "O mesmo poderia perguntar a você, menina. No seu estado deveria estar descansando." Lívia se aproximou curiosa pelos documentos espalhados ao redor de Dalva. "Não conseguia dormir. Vi a luz. Estou procurando algo", explicou Dalva, voltando à sua tarefa. "Algo que acho que poderia ajudá-la." "Me ajudar com o quê?" Dalva suspirou, mostrando-lhe uma velha fotografia. Nela, uma jovem mulher segurava um bebê com expressão de orgulho e amor infinitos. "Essa sou eu", disse Dalva, "e esse é meu filho Murilo." Lívia olhou a fotografia com assombro. "Você nunca mencionou que tinha um filho." "Filho e neto", corrigiu Dalva com um pequeno sorriso. "Murilo tem agora 42 anos e meu neto Alexandre 22. Mas por que nunca os mencionou? Por que não vem visitá-la?" Dalva guardou silêncio um momento, ordenando seus pensamentos. "Porque Murilo não é apenas meu filho, também é filho de Ernesto Prado." A revelação atingiu Lívia como um raio. "O pai de Isadora, o homem que roubou a fazenda da minha avó." Dalva assentiu gravemente. "Éramos jovens, eu trabalhava como criada em sua casa. Ele prometeu se casar comigo, mas quando soube da minha gravidez, sua família o obrigou a se casar com uma mulher de sua classe social." "Isadora", murmurou Lívia, as peças se encaixando em sua mente. "Ela é minha enteada tecnicamente, embora nunca tenha sabido", confirmou Dalva. "Ernesto me compensou economicamente e me conseguiu este trabalho com a família Vasconcelos. Onde estou desde então?" "Por que está me contando isso agora?" perguntou Lívia, sentindo que havia algo que Dalva ainda não estava dizendo. A mulher mais velha extraiu um envelope amarelado do fundo do baú. "Porque encontrei isto entre os pertences de Ernesto que seu advogado me enviou depois de sua morte. Cartas da sua avó Lívia. Cartas onde ela denunciava o roubo de Flores do Vale e ameaçava tornar público como a haviam despojado de sua propriedade." Com mãos trêmulas, Lívia pegou o envelope. Dentro, a letra familiar de sua avó preenchia páginas e páginas de indignação, de dor, de determinação inquebrantável. "Ernesto guardou estas cartas porque temia que algum dia viessem à luz", continuou Dalva. "E há mais. Encontrei seu diário privado, onde confessa a falsificação, detalhando como subornava funcionários para que aceitassem os documentos fraudulentos." Isso muda tudo", sussurrou Lívia, sobrecarregada. "Com essas provas o caso está ganho." "Há algo mais", disse Dalva, sua expressão tornando-se mais séria. "Isadora sempre soube, ou pelo menos suspeitou sobre seu pai e eu. Creio que seu ódio por você não é apenas pela fazenda, mas porque vê em você um reflexo do que fui eu, uma mulher de origem humilde, que ameaça seu mundo perfeito e controlado." Lívia considerou esta nova perspectiva. "E Davi, como ele se encaixa em tudo isso?" "Davi sempre foi manipulável", respondeu Dalva com um suspiro. "Isadora provavelmente lhe ofereceu dinheiro ou algum outro incentivo. Duvido que realmente queira a guarda do seu filho." "Por que está me ajudando, Dalva?" perguntou Lívia finalmente. "Estas cartas poderiam ter permanecido ocultas para sempre." Dalva a olhou longamente antes de responder. "Porque há 40 anos eu estava exatamente onde você está agora, jovem, grávida, assustada. Mas, diferentemente de você, eu me rendi. Aceitei o dinheiro, aceitei o silêncio, aceitei uma vida pela metade." Aproximou-se e tomou as mãos de Lívia. Entre as suas, um gesto de uma ternura inusitada nela. "Tenho visto você lutar, Lívia, por seus direitos, por seu filho, por seu lugar neste mundo. Tenho visto você trazer amor e luz a uma casa que estava morrendo lentamente. Não permitirei que arranquem isso de você como arrancaram de mim." As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Lívia. "Obrigada", sussurrou, abraçando a mulher mais velha. "Obrigada por confiar em mim." "Não é apenas confiança", respondeu, Dalva recuando para olhá-la nos olhos. "É fé.
Fé em que você fará o correto com estas provas. E o que é o correto? Perguntou Lívia. Dalva sorriu levemente. Isso, minha menina, só você pode decidir. Na manhã seguinte, Lívia e Theo se reuniram com o Dr. Alberto no escritório. O advogado examinou as cartas e o diário com crescente assombro. Isto é extraordinário, declarou finalmente. Com estas provas, não apenas recuperaremos Flores do Vale, mas poderíamos exigir uma compensação substancial por danos morais. A família Prado ficaria completamente exposta. E Isadora, perguntou Lívia, o que aconteceria com ela? Bem, se estas provas se tornarem públicas, sua reputação seria destruída, respondeu Dr. Alberto. O escândalo afetaria todas as suas empresas, suas conexões sociais. Lívia guardou silêncio pensando no que Dalva lhe havia contado. Isadora, apesar de sua crueldade, também era vítima dos segredos de seu pai, das mentiras sobre as quais se havia construído sua vida. E se eu não quisesse destruí-la? Perguntou finalmente. E se só quisesse o que é justamente meu sem arruinar ninguém no processo? Theo a olhou com curiosidade. O que está sugerindo? Uma negociação, respondeu Lívia. Mas desta vez, em nossos termos. Horas mais tarde, na biblioteca da mansão Vasconcelos, um grupo improvável se reunia Lívia e Theo Isadora Prado, Davi Dr. Alberto e o advogado de Isadora. O que é isto? Perguntou Isadora com desdém ao entrar. Outra tática de intimidação. Ao contrário, respondeu Lívia com calma. É uma oferta de paz. Isadora arqueou uma sobrancelha cética. Paz. Depois de tudo o que você fez, realmente, acha que há espaço para a paz entre nós? Não fiz nada exceto reivindicar o que legitimamente pertence à minha família, respondeu Lívia, mantendo sua compostura. Mas entendo que há mais em jogo do que uma propriedade ou um sobrenome. Colocou sobre a mesa as cartas de sua avó e o diário de Ernesto Prado. Isadora empalideceu visivelmente ao reconhecer a letra de seu pai. De onde você tirou isso? Perguntou sua voz apenas um sussurro. Isso não importa, interveio Theo. O importante é o que contém confissões explícitas de como seu pai falsificou documentos para roubar Flores do Vale da avó de Lívia. Se estes documentos forem apresentados no julgamento, acrescentou o Dr. Alberto, não apenas perderá a propriedade, Sra. Prado, mas enfrentará sérias acusações de encobrimento e possivelmente fraude continuada. Davi, que havia permanecido inusualmente silencioso, olhou para Isadora com confusão. Você sabia disso, você me usou para pressionar Lívia, sabendo que sua reivindicação era legítima. Isadora não respondeu, mas seu silêncio foi eloquente. Não quero arruiná-la, Isadora, disse Lívia suavemente. Só quero o que é meu, por direito, e que meu filho possa nascer em paz sem ameaças de guarda que nunca foram sinceras. O que propõe exatamente? Perguntou finalmente Isadora, sua fachada de arrogância desmoronando visivelmente. Um acordo privado, respondeu Lívia. A propriedade volta para mim, mas não pedirei compensação econômica pelos anos de benefícios. Você mantém sua reputação intacta e estes documentos nunca verão a luz pública. E Davi? Perguntou Isadora, olhando para o irmão de Theo. Davi assinará uma renúncia a seus direitos paternais, interveio Theo. Em troca, não tomaremos ações legais por abandono. Davi assentiu lentamente. É justo. Nunca quis ser pai, Isadora. Só aceitei seu plano porque precisava do dinheiro. E uma última coisa, acrescentou Lívia olhando diretamente para Isadora. Quero que você conheça a Dalva. Realmente a conheça. Há uma história que você precisa ouvir, uma história sobre seu pai, sobre o passado, sobre as decisões que nos fazem quem somos. Isadora a olhou com desconcerto. Dalva, o que ela tem a ver com tudo isso? Mais do que você imagina, respondeu Lívia suavemente. Mas essa é uma conversa para outro momento entre vocês duas. Depois de horas de negociação, os termos foram acordados e os documentos assinados. Quando todos saíram, Lívia desabou na poltrona física e emocionalmente esgotada. Você tem certeza disso? Perguntou Theo, sentando-se ao seu lado. Poderia ter exigido muito mais. O que exigi é a única coisa que realmente importa.
respondeu, ela pegando sua mão. Justiça para minha avó, segurança para meu filho e a oportunidade de construir nosso futuro sem o peso do passado. Theo a olhou com admiração. Você é extraordinária, sabia. Qualquer outra pessoa teria buscado vingança, compensação. A vingança não cura feridas, respondeu Lívia, lembrando as palavras de sua avó. Só as torna mais profundas e, eventualmente, te consome. Enquanto o sol começava a se pôr banhando a biblioteca em tons dourados, Lívia sentiu que um capítulo de sua vida se fechava e outro, cheio de promessas, começava a ser escrito. Theo, disse suavemente, colocando a mão dele sobre seu ventre, onde o bebê se movia energicamente. Acho que agora sim tenho uma resposta para sua pergunta. Que pergunta? Indagou ele confuso. Com um sorriso radiante, Lívia respondeu. Sim, eu me casarei com você. A manhã amanheceu clara e brilhante, como se o céu mesmo celebrasse os acontecimentos que estavam por vir. Lívia contemplava o vestido, de noiva estendido sobre a cama, um design simples mas elegante, que Dalva havia adaptado cuidadosamente para acomodar sua avançada gravidez de quase 9 meses. Você tem certeza de que quer fazer isso agora? Perguntou Aurora sentada na borda da cama, enquanto observava Lívia pentear o cabelo. Papai diz que poderíamos esperar até que o bebê nascesse. Lívia sorriu para a menina através do espelho. Tenho certeza. Quero que seu irmãozinho nasça em uma família completa, com um pai e uma mãe que se amam. A palavra irmãozinho fez os olhos de Aurora brilharem. Desde que haviam descoberto que o bebê seria um menino, tanto ela quanto Benício tinham assumido com entusiasmo seus papéis de irmãos mais velhos, preparando o quarto do bebê e discutindo possíveis nomes. Além disso, continuou Lívia, a cerimônia será pequena e íntima, só a família e os amigos mais próximos. A porta se abriu e Dalva entrou trazendo uma caixa de madeira entalhada. É hora de te preparar, anunciou com sua habitual eficiência, embora Lívia pudesse detectar um incomum brilho emocional em seus olhos. Trouxe algo para você, continuou a mulher mais velha, abrindo a caixa. Em seu interior, um delicado véu de renda descansava sobre papel de seda. Era da mãe de Theo. Ele o guardou todos estes anos esperando que algum dia pudesse ser usado novamente. Lívia tocou a renda com reverência. É precioso, Dalva. Você tem certeza de que Theo quer que eu o use? Foi ideia dele, respondeu. Dalva com um pequeno sorriso. Disse que sua mãe teria orgulho de vê-la usá-lo. Com a ajuda de Dalva e Aurora, Lívia se vestiu lentamente. O vestido de um branco cremoso fluía suavemente ao redor de sua figura, a renda delicada cobrindo seus ombros e braços. O véu preso com pequenas flores frescas emoldurava seu rosto com um halo etéreo. Você está linda, declarou Aurora com admiração infantil, como uma princesa de conto de fadas. Uma princesa muito grávida, brincou Lívia acariciando, seu ventre proeminente. Dalva terminava de ajustar o véu quando bateram suavemente à porta. Para surpresa de Lívia, era Isadora Prado quem entrou vestida com elegância, mas com uma expressão inusualmente humilde. Lívia, cumprimentou com voz baixa. Espero não estar interrompendo. De modo algum, respondeu Lívia, embora não pudesse evitar a tensão que invadiu seu corpo. Apesar do acordo, as feridas estavam frescas demais para uma confiança completa. Dalva e Aurora trocaram olhares. Vamos ver se Benício está pronto, disse Dalva, pegando a mão da menina. Voltaremos, em alguns minutos. Quando ficaram sozinhas, Isadora se aproximou lentamente de Lívia. Queria vê-la antes da cerimônia. Para lhe dar isto. Estendeu um pequeno pacote embrulhado em papel de seda azul. Intrigada, Lívia o abriu para encontrar uma pulseira antiga de prata com pequenas pedras de cor turquesa. Era da minha avó, explicou Isadora. Sempre me disse que a usasse no dia do meu casamento, mas fez uma pausa engolindo visivelmente. Acho que você deveria tê-la. Isadora, não posso aceitar algo assim, começou Lívia confusa pelo gesto. Por favor, insistiu a outra mulher. Depois de falar com Dalva, depois de conhecer a verdade sobre meu pai, sobre minha família, é o mínimo que posso fazer.
Lívia estudou seu rosto buscando sinais de engano, mas só encontrou uma tristeza genuína, misturada com algo que parecia quase esperança. Dalva me contou tudo, continuou Isadora. Sobre ela e meu pai, sobre meu meio-irmão. Toda a minha vida. Foi uma mentira cuidadosamente construída. Nem tudo, respondeu Lívia suavemente. Seu pai a amava, isso não era mentira. Isadora sorriu tristemente. Talvez, mas ele me criou para ser como ele, impiedosa calculista, disposta a tudo para manter as aparências e o status. Olhou pela janela para os jardins, onde os convidados começavam a se reunir. Quando a vi pela primeira vez, vi alguém que ameaçava tudo o que eu acreditava ser importante. Agora vejo alguém que teve a coragem de lutar pelo que realmente importa à família, a verdade e o amor. Com dedos trêmulos, colocou a pulseira ao redor do pulso de Lívia. Algo azul para a boa sorte, murmurou. E um lembrete de que até as pessoas mais complicadas podem mudar. Lívia sentiu um nó na garganta. Obrigada, disse simplesmente sabendo que qualquer outra palavra seria inadequada para o momento. Isadora assentiu recuando. Desejo toda a felicidade do mundo a você, Lívia, a você, a Theo, as crianças, e a este pequeno que está por vir. Depois que Isadora saiu, Lívia permaneceu imóvel, processando o que acabara de acontecer. A pulseira em seu pulso brilhava suavemente sob a luz do sol, um símbolo inesperado de reconciliação e novos começos. O som de música suave vindo do jardim a tirou de seus pensamentos. Era hora. Dalva voltou para os toques finais, colocando em suas mãos um pequeno buquê de flores silvestres coletadas por Benício naquela mesma manhã. Está pronta, anunciou. Todos a esperam. Com o coração batendo acelerado, Lívia desceu as escadas onde Benício a esperava adorável em seu pequeno terno formal. Eu te levarei ao altar, anunciou o menino com seriedade, oferecendo sua pequena mão. Papai me explicou que há um trabalho muito importante. Lívia se inclinou para beijar sua testa. O mais importante de todos, confirmou. O jardim havia sido transformado. Cadeiras brancas formavam um semicírculo ao redor de um arco decorado com flores silvestres e ervas aromáticas do jardim que Lívia havia plantado. Os convidados, apenas uma vintena, puseram-se de pé quando ela apareceu, mas Lívia só tinha olhos para Theo, que a esperava sob o arco com uma expressão de assombro e amor absoluto. Ao seu lado, Aurora segurava uma pequena caixa de madeira com as alianças. Com Benício guiando-a solenemente, Lívia avançou pelo corredor improvisado. Cada passo era uma batida mais próxima de seu futuro da vida, que havia encontrado quando menos esperava. A cerimônia foi simples, mas profundamente emotiva. Theo e Lívia haviam escrito seus próprios votos, palavras sinceras, sobre segundas oportunidades, sobre famílias escolhidas, sobre o amor que floresce nos momentos mais inesperados. Quando você chegou à nossa porta naquela noite de chuva, disse Theo, sua voz ligeiramente trêmula pela emoção. Nunca imaginei que estava recebendo o maior presente da minha vida. Você veio para cuidar dos meus filhos, mas acabou salvando a todos nós. Você me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que a família é mais do que sangue, e que sempre há espaço para segundas oportunidades. Lívia, com lágrimas brilhando em seus olhos, apertou suavemente as mãos de Theo, enquanto ele continuava. Prometo a você, Lívia Tavares, que cada dia tentarei ser o homem que você merece. Prometo ser um pai para seu filho como se fosse meu próprio, porque no meu coração ele já é. Prometo honrar sua força, sua bondade, sua sabedoria. E prometo que aconteça o que acontecer, você nunca mais caminhará sozinha. Quando chegou a vez de Lívia, ela teve que respirar profundamente para controlar sua emoção. Theo, quando cheguei à sua porta, estava buscando refúgio da tempestade. O que encontrei foi um lar. Encontrei em você e em seus filhos a família que sempre sonhei, mas nunca acreditei merecer. Você me aceitou com meus segredos, meus medos, meu passado. Você me viu como ninguém jamais havia me visto antes. Sua mão pousou instintivamente sobre seu ventre, enquanto continuava: prometo que amarei Aurora e Benício como se fossem meus próprios filhos, porque no meu coração eles já são. Prometo que cada dia traremos mais luz, mais música, mais amor ao nosso lar.
E prometo que aconteça o que acontecer, você nunca mais se sentirá sozinho. Aurora, com uma seriedade imprópria para sua idade, apresentou as alianças. Eram simples, mas elegantes, 2 bandas de ouro com uma delicada gravação interior. Às vezes, os momentos mais sombrios são apenas o prelúdio da luz. As palavras da avó de Lívia que agora uniam seu passado com seu futuro. Quando o juiz os declarou marido e mulher, os aplausos dos convidados se misturaram com as risadas de Benício, que pulava de emoção. Lívia e Theo selaram sua união com um beijo terno, e por um momento perfeito, tudo parecia estar em seu lugar. A celebração que se seguiu foi íntima e alegre. Sob as luzes suaves que pendiam das árvores do jardim, os convidados desfrutavam da comida tradicional que Lívia havia insistido em incluir pratos de sua região, que sua avó lhe havia ensinado a preparar, misturados com especialidades mineiras. Dalva, surpreendendo a todos, havia preparado um bolo de casamento, seguindo uma receita familiar dos Vasconcelos, um gesto que comoveu profundamente Theo. Nunca a vi sorrir tanto, comentou Lívia, enquanto observava Dalva conversando animadamente com Isadora em um canto do jardim. Acho que finalmente encontrou paz, respondeu Theo seguindo seu olhar, assim como todos nós. A noite avançava com música suave, conversas alegres e danças ocasionais. Lívia, cansada mas radiante, sentou-se em um banco sob a grande jabuticabeira que dominava o jardim. Dali observava sua nova família Aurora, ensinando a outras crianças uma dança tradicional. Benício dormindo pacificamente nos braços de um dos convidados, Theo, conversando com seu sócio, enquanto a olhava com adoração a cada poucos minutos. Foi então que sentiu a primeira contração. Instintivamente, sua mão voou para seu ventre enquanto respirava profundamente. Ainda não pequeno, sussurrou. É cedo demais. Mas o bebê parecia ter outros planos. Minutos depois, uma segunda contração mais forte que a anterior a fez ofegar, e depois a inconfundível sensação de umidade entre suas pernas. Theo chamou com voz tensa, tentando não alarmar os convidados próximos. Acho que seu filho decidiu se juntar à celebração. A sala de espera do Hospital Santa Mônica apresentava uma cena incomum às 3 da madrugada. Um noivo em traje de casamento amarrotado, andando nervosamente de um lado para outro, uma menina de 8 anos com um vestido de dama de honra dormindo sobre 3 cadeiras unidas, um menino de 5 anos tentando se manter acordado, enquanto desenhava em um caderno, e uma mulher mais velha de aspecto severo distribuindo café para um pequeno grupo de convidados que haviam insistido em acompanhá-los. Já são 6 horas, murmurou Theo consultando seu relógio pela enésima vez. É normal que demore tanto. Cada parto é um universo, respondeu Dalva com calma. O primeiro costuma ser o mais longo. Relaxe ou acabará desgastando o chão. Mas Theo não conseguia relaxar. As últimas horas haviam sido uma montanha-russa emocional, o casamento perfeito interrompido, a corrida para o hospital, o olhar de determinação misturado com medo no rosto de Lívia enquanto a levavam para a sala de parto. Permitiram que ele a acompanhasse durante as primeiras horas, segurasse sua mão, a encorajasse. Mas quando as complicações começaram, os médicos pediram que esperasse lá fora. É prematuro, havia explicado o médico. Não muito, mas precisamos estar preparados para qualquer eventualidade. Desde então, cada minuto parecia uma eternidade. Papai chamou Benício, levantando seu desenho, para que Theo o visse. Fiz um desenho do nosso irmãozinho. Você acha que ele vai gostar? Theo se ajoelhou ao lado do filho, estudando o desenho. Colorido do que parecia ser um bebê, com uma família sorridente ao seu redor. Está perfeito, Benício. Tenho certeza que ele vai adorar. Quando poderemos vê-lo? Perguntou o menino bocejando, apesar de seus esforços para se manter acordado. Logo, prometeu Theo, embora a preocupação o corroesse por dentro. Muito em breve. Nesse momento, a porta da sala de espera se abriu e uma enfermeira apareceu, sua expressão indecifrável. Senhor Vasconcelos, chamou. Theo se levantou de um salto, seu coração batendo descontrolado. Sou eu. Como elas estão, Lívia? O bebê. A enfermeira sorriu então e o alívio percorreu Theo como uma onda. Sua esposa está bem, embora exausta. E seu filho?
Bem, tem uns pulmões impressionantes. Posso vê-los? Perguntou a emoção, fazendo sua voz falhar ligeiramente. Certamente, respondeu a enfermeira. Siga-me. Antes de sair, Theo se voltou para Dalva. Você pode ficar com as crianças. Prometo que poderão conhecer o irmão muito em breve. Dalva assentiu, um sorriso inusualmente suave, suavizando suas feições normalmente austeras. Vá. Sua família o espera. Seguindo a enfermeira pelos corredores silenciosos do hospital, Theo tentava se preparar mentalmente para o que estava prestes a vivenciar. Apesar de já ter sido pai 2 vezes antes, desta vez se sentia diferente. Este menino, embora não levasse seu sangue, já ocupava um lugar enorme em seu coração. A enfermeira parou diante de uma porta e a abriu suavemente. Não demore muito, advertiu. Ambos precisam descansar. Quando Theo entrou no quarto, a cena que encontrou ficou gravada para sempre em sua memória. Lívia pálida, mas radiante, recostada contra os travesseiros, segurando um pequeno embrulho envolto em uma manta azul. Ela levantou o olhar quando o ouviu entrar, e o sorriso que lhe dedicou continha todo o amor, todo o esgotamento, toda a alegria do mundo. Venha, sussurrou. Tem alguém que quer conhecê-lo. Com passos trêmulos, Theo se aproximou da cama e olhou pela primeira vez o rosto do pequeno. Era minúsculo, com uma penugem de cabelo escuro e uma expressão enrugada de concentração, como se estivesse contemplando seriamente os mistérios do universo. Ele é perfeito, murmurou Theo, sentindo as lágrimas chegarem a seus olhos. Estava com pressa de chegar, comentou Lívia com um sorriso cansado, como se não quisesse perder nenhum momento mais com sua família. Theo se sentou cuidadosamente na borda da cama, estendendo um dedo que o bebê agarrou instintivamente com sua pequena mão. O gesto tão simples, mas tão poderoso, desencadeou uma onda de emoções nele. Você pensou em um nome? Perguntou suavemente. Lívia assentiu. Gostaria de chamá-lo de Caio como meu avô, se você concordar. Caio Vasconcelos, pronunciou Theo, testando como soava. É perfeito. Inclinou-se para beijar suavemente a testa de Lívia. Obrigado, sussurrou contra sua pele. Pelo quê? Perguntou ela confusa. Por tudo, respondeu. Ele simplesmente. Por vir à nossa porta aquela noite, por amar meus filhos, por nunca desistir por este presente. Olhou para o bebê que dormia pacificamente. Por completar nossa família. Lívia sorriu através das lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. Somos nós que deveríamos agradecer a você, Caio e eu, por abrir sua porta à sua casa, seu coração. O bebê se agitou ligeiramente, como se quisesse participar da conversa. Seus pequenos olhos se abriram brevemente escuros e curiosos, antes de se fecharem novamente, satisfeito com o que havia visto. Acho que ele concorda, brincou. Theo suavemente. Lívia riu, um som que iluminou o quarto mais que qualquer lâmpada. Já se parece com você, sempre querendo ter a última palavra. Comigo, respondeu Theo com fingida indignação. Claramente herdou sua determinação. Veja como decidiu que hoje era o dia perfeito para nascer, sem importar o que dissessem. Os médicos ficaram em silêncio por um momento, contemplando juntos a pequena vida que seguravam, maravilhando-se diante do milagre que representava. Não apenas o milagre do nascimento, mas o milagre dos caminhos que se entrelaçam, das segundas oportunidades das famílias que se formam não só por sangue, mas por escolha. Você acha que seremos bons pais para ele? Perguntou Lívia, uma sombra, de sua antiga insegurança aparecendo brevemente. Theo a olhou com toda a certeza do mundo. Já somos, Lívia. Já somos. Nesse momento, uma leve batida na porta anunciou a chegada de Aurora e Benício. Seus rostos uma mistura de sono e excitação, enquanto Dalva os guiava. Podemos vê-lo? Perguntou Aurora, aproximando-se cautelosamente da cama. Claro, respondeu. Lívia ajustando ligeiramente sua posição para que as crianças pudessem ver melhor o bebê. Apresento a vocês seu irmão Caio. Os olhos de Benício se arregalaram com assombro. Ele é tão pequenininho, exclamou em um sussurro exagerado. Você também era assim pequeno, lembrou-lhe Theo, bagunçando carinhosamente o cabelo do filho. Aurora, sempre mais reflexiva, estudou o bebê com atenção antes de declarar. Ele é perfeito.
E agora somos uma família completa. Sempre fomos uma família completa, querida, corrigiu Lívia suavemente. Caio é simplesmente uma bela adição ao que já tínhamos. A menina assentiu, compreendendo. Depois, com cuidado, inclinou-se para depositar um beijo suave na testa do bebê. Bem-vindo, Caio, sussurrou. Vamos te amar muitíssimo. Dalva, que havia permanecido na porta, observando a cena, aproximou-se finalmente. Sua expressão, normalmente tão controlada, revelava uma emoção mal contida. É um lindo menino, disse sua voz mais suave que o habitual. E nasceu em um dia abençoado, um dia de união de família. Lívia estendeu sua mão livre em direção à mulher mais velha. Obrigada, Dalva, por tudo. Dalva tomou sua mão, brevemente um gesto que continha anos de entendimento de segredos compartilhados de caminhos que se cruzavam. Não há nada a agradecer. Algumas coisas simplesmente estão destinadas a ser. Enquanto a primeira luz do amanhecer começava a se filtrar pelas janelas do hospital, a família Vasconcelos Tavares compartilhava este momento perfeito, conscientes de que, apesar de todos os obstáculos que haviam enfrentado e os que certamente viriam, estavam exatamente onde deveriam estar. E no centro de tudo, o pequeno Caio dormia pacificamente, inconsciente da extraordinária jornada que havia trazido seus pais juntos, inconsciente do amor que o rodeava, inconsciente do novo capítulo que sua chegada havia iniciado. 6 meses depois, Flores do Vale florescia sob o sol da primavera. A antiga fazenda vinícola, recuperada e renovada, havia se transformado no lar de verão da família Vasconcelos Tavares e em um símbolo de reconciliação e novos começos. Lívia caminhava pelos caminhos entre os vinhedos com Caio, confortavelmente preso ao seu peito em um sling tradicional. O menino, desperto e curioso, observava o mundo com seus grandes olhos escuros, ocasionalmente esticando suas mãozinhas gorduchas em direção às folhas verdes que passavam perto. Este era o lugar favorito da sua bisavó, contava Lívia, embora soubesse que o bebê não podia entender suas palavras. Ela dizia que aqui entre as videiras podia escutar a voz da terra. Algum dia você também a escutará. Parou junto a uma antiga jabuticabeira que dominava a colina, oferecendo uma vista panorâmica da propriedade. Dali podia ver Aurora e Benício brincando no pátio da casa principal Dalva, supervisionando a preparação do almoço no terraço, e Theo conversando com os trabalhadores perto das adegas. Era uma cena de perfeita harmonia, tão diferente da vida que havia imaginado para si mesma naquele dia chuvoso, quando, desesperada e sozinha, havia batido à porta dos Vasconcelos. Sabe, Caio, sussurrou ao bebê, que a olhava com atenção como se realmente compreendesse. Às vezes a vida nos leva por caminhos que nunca teríamos escolhido, só para nos mostrar que existiam possibilidades que nem sequer podíamos imaginar. O som de passos se aproximando a fez-se virar. Theo subia pelo caminho em sua direção, seu rosto iluminando-se com um sorriso ao vê-los. Uma conversa privada, perguntou beijando suavemente a testa de Lívia antes de fazer o mesmo com Caio. Estava contando ao nosso filho sobre o poder dos novos começos, respondeu ela, apoiando-se contra o ombro de seu marido, enquanto ambos contemplavam a propriedade. Um tema que conhecemos bem, comentou Theo, rodeando com seu braço a cintura de Lívia. Nos meses desde o nascimento de Caio, haviam estabelecido uma nova normalidade. Lívia dividia seu tempo entre a criação dos filhos, a gestão de Flores do Vale, que estava transformando gradualmente em um centro cultural e educativo, e seus estudos universitários, que havia retomado à distância. Theo havia reorganizado sua empresa para poder trabalhar mais de casa, priorizando o tempo, com sua família acima de tudo. Não havia sido fácil. Os ajustes às novas responsabilidades, os ocasionais conflitos que surgiam inevitavelmente em qualquer família, mas cada desafio os havia fortalecido, havia reforçado sua certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. Recebi notícias de Davi, comentou Theo depois de um momento. Está na Argentina. Parece que finalmente encontrou algo que o apaixona. Está trabalhando em um projeto de reflorestamento. Lívia assentiu,
sentindo uma mistura de emoções. Davi havia mantido sua promessa de se manter afastado, embora ocasionalmente enviasse presentes para Caio e cartas que algum dia, quando o menino fosse maior, lhe entregariam. Fico feliz por ele, disse sinceramente. Todos merecemos encontrar nosso caminho. Até Isadora parece tê-lo encontrado, acrescentou Theo. Sua fundação para mães solteiras está fazendo um trabalho extraordinário. Lívia sorriu, lembrando sua última conversa com Isadora. A mulher havia mudado profundamente desde que descobriu a verdade sobre seu pai e conheceu seu meio-irmão. A amargura e o ressentimento haviam dado lugar a um desejo genuíno de reparação. E Dalva está escrevendo suas memórias, continuou Theo. Diz que há histórias que não deveriam se perder, lições que poderiam ajudar outros. O círculo se fecha, murmurou Lívia. Histórias que se entrelaçam, segredos que vêm à luz, feridas que finalmente cicatrizam. Caio começou a se agitar no sling, um claro indício de que logo reclamaria sua comida. Lívia o libertou das tiras e o aninhou em seus braços, maravilhando-se, como cada dia diante do milagre que ele representava. Seus traços eram uma mistura perfeita dela e de Davi, mas seu espírito, sua curiosidade, sua alegria inata eram unicamente seus. Você sabe que dia é hoje? Perguntou Theo, observando com amor infinito sua esposa e o pequeno. Lívia assentiu. Faz exatamente 1 ano que bati à sua porta encharcada e desesperada. O dia em que nossa vida realmente começou, completou ele, embora então não soubéssemos. Da casa veio o som do sino que anunciava o almoço. Aurora e Benício já corriam em direção à mesa externa, onde Dalva havia supervisionado a preparação de uma refeição especial para celebrar este aniversário particular. Deveríamos descer, disse Lívia. Estão nos esperando. Mas Theo a deteve um momento mais, tomando seu rosto entre suas mãos com infinita ternura. Eu te amo, Lívia Vasconcelos, mais do que as palavras podem expressar. E eu a você, respondeu, ela, seu coração transbordando. Com cada batida, com cada respiração. Beijaram-se suavemente enquanto Caio gorjeava entre eles, como se quisesse participar deste momento de comunhão perfeita. Juntos os três desceram pelo caminho em direção à casa, em direção à família que os esperava, em direção ao futuro que construíam dia a dia. No pátio, uma longa mesa havia sido disposta sob a sombra de uma pérgola coberta de flores. Aurora colocava cuidadosamente os talheres, seguindo as instruções de Dalva, enquanto Benício perseguia Canela, o filhote que agora era um cão adulto, mas conservava seu espírito brincalhão. A cena era tão cotidiana e ao mesmo tempo tão extraordinária. Uma família reunida compartilhando comida, risos e histórias. Pessoas que haviam encontrado nos demais exatamente o que necessitavam, ainda que não soubessem no princípio. Enquanto Lívia tomava seu lugar à mesa com Caio, agora placidamente adormecido, em seu berço próximo, olhou ao seu redor e sentiu uma gratidão tão profunda que quase doía. Pelas crianças que a haviam aceitado como mãe. Por Dalva, que havia passado de ser uma figura intimidadora a uma aliada e mentora. Por Theo, que lhe havia mostrado que o amor verdadeiro não é um conto de fadas, mas uma escolha diária, um compromisso que se renova a cada amanhecer. E por ela mesma. Pela mulher que havia encontrado a força para bater a uma porta desconhecida naquela noite chuvosa, para pedir ajuda, para arriscar-se a confiar novamente. Aos novos começos, brindou Theo, levantando sua taça. À família, acrescentou. Aurora com uma maturidade que ocasionalmente surpreendia a todos. Aos biscoitos de canela, exclamou Benício, provocando risadas ao redor da mesa. Ao amor verdadeiro, disse Dalva com um sorriso que suavizava completamente seu rosto habitualmente severo. Lívia levantou sua taça contemplando os rostos amados que a rodeavam. Ao destino, disse finalmente, que às vezes sabe melhor que nós o que realmente precisamos. Enquanto o sol começava seu descenso sobre os vinhedos de flores do vale, a família continuou sua celebração, compartilhando histórias, lembrando o caminho percorrido, sonhando com o futuro que os esperava. E em seu berço, Caio dormia pacificamente, rodeado do amor que havia nascido da tempestade mais escura, prova viva, de que às vezes os finais mais felizes
começam nos momentos mais desesperados.